Agora iremos chamar o Venceslau Manuel Kisanga. Título do trabalho é Descomissionamento de plataforma offshore fixa e reutilização para a base de unidade de geração de energia eólica. Tem 20 minutos para a apresentação. Posso passar um pouco? Posso começar? Epa. Ok, muito boa tarde a todos, em especial o corpo avaliador. O meu nome é Venceslau Manuel Kisanga, igual que os irmãos que apresentaram aqui, eu também sou estudante do curso de Engenharia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e pronto, né? Estou aqui para apresentar o meu trabalho, que tem como título, como bem se disse aqui, Descomissionamento de plataformas offshore fixa e reutilização para a base de unidade de geração de energia eólica. É um pouquinho extenso o título, na verdade era mais ainda, eu tive que reduzir, né? Era descomissionamento de plataforma marítima, né? Enfim, tinha um montão de coisas. Não avança, ok. Bom, neste trabalho eu vou tratar de falar um pouquinho de descomissionamento, que é algo não muito popularizado. Vou falar também da reutilização das plataformas offshore, ou seja, no mundo existem um montão de plataformas offshore instaladas por aí que, todavia, a indústria petrolífera não se prontificou em descomissionar. Eu sei que o pessoal está assim no alto perguntando o que é descomissionamento, o que é plataforma. No entanto, vou tratar de falar a respeito disso. Bom, essa é a estrutura do trabalho. Darei uma introdução definindo isso que eu falei há bem pouco tempo. Falarei dos tipos de plataformas, objetivos e importância. A modo de desenvolvimento, falarei de descomissionamento propriamente, tipos de descomissionamento. Abordarei um pouquinho sobre o contexto angolano, falarei da reutilização das plataformas e, no final, a modo de conclusão, falarei das vantagens, né? E aqui, de maneira subentendida, propositadamente eu coloquei, tem as desvantagens. Tudo na vida que tem vantagem, tem, de certa forma, uma desvantagem. Os técnicos, ou seja, o pessoal que entende ou que domina a área de estruturas offshore, me perdoem, mas eu não vou tratar de usar as palavras técnicas pelo facto de termos um grupo de pessoas heterogêneas, né, no que diz respeito à formação. No entanto, que me perdoem. Pode ir. Bom, o objetivo do trabalho, né, consiste em avaliar. Antes eu gostaria de dizer o seguinte, este trabalho, né, está feito numa dissertação. Eu peguei a minha dissertação, tirei alguns elementos que eu achei importantes da dissertação e estruturei essa apresentação, ou seja, estruturei uma espécie de artigo que eu entreguei para esta atividade. Portanto, quem quiser mais informações a respeito deste trabalho que eu estou a apresentar aqui, entre em contato, faço questão de entregar o meu trabalho, né? Ou seja, a dissertação, que tem aproximadamente 260 páginas. Portanto, aqui eu vou falar de maneira geral, né? Pronto. O objetivo deste trabalho de pesquisa consiste em avaliar o comportamento estrutural dinâmico de uma plataforma petrolífera offshore. No trabalho que eu me referi há bem pouco tempo, vocês vão encontrar as formulações matemáticas, os elementos finitos, os softwares de elementos finitos que eu utilizei para a análise, né? No caso, o ANSYS, enfim, não adianta mencionar aqui para não queimar muito tempo. O outro seria fornecer uma visão concisa dos procedimentos adequados para a desativação de plataforma e suas instalações associadas, de acordo com as práticas e regulamentos atuais, tendo em conta o cenário angolano de produção offshore, ou seja, tendo em conta o nosso país. E apresentar uma solução alternativa para a reutilização das plataformas offshore fixa. Bom, indo agora na definição como tal daquilo que eu estava a dizer. O que é uma plataforma? Uma plataforma, como eu coloquei aí, uma plataforma offshore, são estruturas de grande porte que normalmente são usadas para
serem suportes, né, das maquinárias para a extração de petróleo. Falando em miúdo, acho que essa seria a definição mais simples, né, para se dar. Estas basicamente são as plataformas. Eu coloquei aqui um montão de imagens basicamente para ilustrar melhor. Essas são as plataformas e existem vários tipos de plataformas. Nós vamos nos focar somente na plataforma offshore fixa, que são aquelas estruturadas, ou seja, que têm como base as jaquetas. Vai para frente, por favor. Bom, esses são mais ou menos os tipos de plataformas que existem. Ademais dessas existem outras, né? Essa, no caso, a primeira... No caso a primeira é a plataforma offshore fixa, que nós vamos falar. Essa aqui é a plataforma autoelevatórias, que, como vem, o topside é a parte superior da plataforma. Isso que está aqui, tem uma altura variável, ou seja, pode baixar, pode subir. A terceira, no caso, que é essa que está aqui, é a plataforma atirantada. A quarta é a submersível. Enfim, existem várias plataformas. Isso é só para contextualizar, dizendo que não existe somente uma plataforma, ou seja, não existe somente essa que vamos falar aqui. Avança. Bom, essa aqui é os aspectos gerais da plataforma offshore fixa, né? No caso, são aquelas que normalmente são instaladas para uma profundidade de água, de lâmina de água de 200 metros. Tem mais ou menos essas dimensões aqui, né? Não vou entrar muito aqui. Vai. Bom, agora, chegando aqui no descomissionamento. O que é o descomissionamento? O descomissionamento não é mais do que o caminho inverso do comissionamento. O que é comissionar? Comissionar consiste em construir, não é? No mundo inteiro, as empresas, por exemplo, offshore, se dedicam muito em comissionar plataformas offshore e não em descomissionar plataformas offshore. Ou seja, existem muitas plataformas construídas e estas plataformas não foram feitas em paralelo, né, com projetos de descomissionamento. Prova disso é que no nosso país, por exemplo, existem muitas plataformas offshore construídas que, desde os anos que foram construídas, ainda não foram descomissionadas. Para fazer um historial rapidamente, as plataformas, por exemplo, em Angola, começaram a ser construídas nos anos de 1962. Desde aquela data, né, muitas delas ainda não foram descomissionadas. Já imagina, ou seja, estão abandonadas no ambiente marinho. E por isso eu venho com essa proposta de criar métodos, né, estratégias de como descomissionar estas plataformas. Vai. Bom, gostava de dizer que o descomissionamento divide-se em duas partes, né? Existem o descomissionamento parcial e o descomissionamento global. A minha proposta, no caso, não é de se fazer o descomissionamento global. O que quer dizer descomissionamento global? O descomissionamento global consiste em remover a própria estrutura completa. Seria uma boa. Mas, infelizmente, muitos países não detêm vamos dizer, economia suficiente para isso. Imaginam, o comissionamento de plataformas offshore é muito caro. Imagina o descomissionamento também, é muito caro também. Portanto, no caso, o objetivo deste trabalho, no caso, é de reutilizar essas plataformas, ou seja, aquelas que já venceram seus tempos de vida útil, reutilizar elas. Como seria? Seria fazer o seguinte: remover os topsides, no caso... Não, quero indicar. Sim. Agora sim. No caso, seria remover os topside. Topside, como disse, é a parte superior da plataforma. Seria remover os topside e deixar somente a jaqueta. O que é a jaqueta? A jaqueta é isso que está aqui, essa parte aqui, é as pernas da plataforma. E aqui por cima, colocar uma base, né, e construir por cima desta base uma torre de geração de energia eólica. Há bem pouco tempo, o irmão que passou aqui, ele apresentou um campo com plataformas, mas aquilo era onshore, não é? Se não me equivoco, era onshore. Neste caso aqui seria offshore, ou seja, aproveitaria essas pernas da plataforma, no caso chama-se jaqueta,
né? Tecnicamente falando, utilizaria-se essas pernas aqui, colocaria-se aqui uma torre, né? e uma turbina eólica aqui. Então, agora, quais são as necessidades? Opa, está a falhar? Sim. Ok. Aqui, a necessidade de descomissionar, esse DOP significa descomissionamento de plataforma offshore fixa. A necessidade de descomissionar uma plataforma offshore fixa torna-se inevitável quando, por exemplo, se excede o tempo de vida útil, ou seja, as plataformas normalmente são construídas para um tempo de vida útil de 20 a 30 anos. Depois que se vence esse tempo, então elas devem ser descomissionadas. Haja vista de que o ambiente onde elas são expostas são considerados agressivos. Imaginem a água do mar salgada, ao interactuar com a estrutura metálica, obviamente gera corrosão. Então é preciso que haja esse controle do tempo de vida útil da plataforma. E também a necessidade de descomissionar torna-se inevitável quando o campo de petróleo é totalmente explorado. Claro, colocou-se uma plataforma num campo, né? E depois vê-se que já não tem mais hidrocarboneto. O hidrocarboneto, no caso, seria o petróleo. Não tem petróleo mais no campo, então essa plataforma deve ser descomissionada. E a outra obrigação também, né? Outra obrigação, no caso, isso mesmo, para o descomissionamento da plataforma seria quando, por exemplo, a plataforma estiver instalada em um lugar onde a quantidade de petróleo, vou dizer dessa maneira, não é suficiente para sustentar os gastos, né, do processo de extração do petróleo. Ou seja, suponhamos que tens uma plataforma, construíste uma plataforma, mas acontece que o petróleo que está lá no ambiente marinho não é suficiente, o dinheiro que está lá ao vender o petróleo não é suficiente para sustentar as máquinas ou o processo de extração do petróleo. Entendem mais ou menos o que eu digo? Então, é basicamente isso. E também por razões de falha estrutural. Essa é exatamente a minha área, né? Estudar a parte estrutural. Ou seja, quando, por exemplo, a plataforma offshore, de repente... aqui. Volta, por favor. Ok. Não. Ok, essa aqui. Quando, por exemplo, a plataforma offshore, nela surge uma falha irrecuperável. Na verdade, é quase que impossível existir uma falha irrecuperável. Esse irrecuperável quer dizer que é muito custosa, uma falha muito cara para se consertar. Quando acontece isso, essa plataforma deve ser descomissionada. Caso a falha seja de algo que seja uma que se pode recuperar, então não há necessidade de descomissionar a tal plataforma. Isso no momento em que ela ainda estiver dentro do seu tempo de vida útil, né? Vai para frente. Bom, esse aqui é um historial, basicamente, acerca das plataformas offshore. Como podem ver aqui, né, as plataformas offshore começaram a ser instaladas nos anos de 1947 e, a partir daí, como veem aqui no gráfico, construiu-se um montão de plataformas offshore. O processo de descomissionamento, ou seja, tirar as plataformas do mar, né, para não contaminarem o ambiente marinho, começou muito tarde, ou seja, aproximadamente 30 anos depois. Isso aí, já imaginam que muitas plataformas aqui contaminaram significativamente o ambiente marinho, entendeu? Bom, avança. Esses aqui são os distintos tipos, os dois tipos de descomissionamento que eu falei há bem pouco tempo. O primeiro, que é o total, já falei. O segundo, que é o descomissionamento parcial, que consiste em remover alguns elementos estruturais, né? Já o total consiste em remover desde a estaca até o topside, ou seja, desde o solo marinho, no caso, até a parte superior. Avança. Essa aqui é uma remoção que eu coloquei aqui do topside para ilustrar da melhor forma possível. Eu evitei colocar muitos textos aqui, mais imagens, por essa razão. Aqui, por exemplo, está-se a retirar o topside, ou seja, a parte superior, né, da plataforma, e deixando o quê? A jaqueta, as pernas da plataforma. Aqui, o que vai acontecer? Eles colocarão uma base, aqui, aquilo que eu expliquei anteriormente, colocarão uma base aqui e se construirá a torre eólica. Vai, por favor.
Essas aqui são, de novo, as formas de descomissionamento, né? Descomissionamento de maneira modular, aqui total. Total, aqui no caso, desde a perspectiva do topside, ou seja, aqui eles estão a tirar, ou se está a tirar, né, o topside com todos os equipamentos instalados no topside, como podem ver aqui. Já aqui não, aqui tirou-se de maneira modular. Vai, por favor. Bom, aqui é um panorama angolano. Em Angola, como falei no início, o processo de comissionamento de plataforma começou a surgir nos anos 1960 pela GOB-GOC, né? O professor sabe muito, o professor CAB-GOC, sim, desculpa. O professor sabe muito acerca disso. E nos anos de 1976 a 91 foi quando Angola se consagrou, né, a um país produtor de petróleo, exatamente. Eu acho que já estou um pouquinho perto do meu tempo. Vou tratar de adiantar aqui, queria falar um pouquinho. Vai, você. Bom, essas são as províncias principais no que diz respeito a plataformas, né? Essas são as províncias que detêm o maior número de plataformas instaladas em Angola, Cabinda e Usara. Avança. Bom, essa aqui é mais ou menos um ambiente, né, de torre eólica, ou seja, um ambiente de plataformas com torres eólicas. Olha, vale ressaltar neste trabalho que, vejam só aqui o que eu escrevi, vale ressaltar que até o momento não existem instalações eólicas offshore no Brasil, isso para não dizer Angola, ou seja, aqui no Brasil não tem campus offshore eólico, em Angola também não temos, portanto este trabalho é de elevada relevância, principalmente para o nosso país. Como disse, os detalhes do que eu venho apresentar aqui está na minha dissertação. Quem tiver interesse, eu faço questão de entregar sem problema nenhum. E escrevi também o seguinte: atualmente o cenário energético mundial passa por grandes alterações na busca de redução da dependência energética do combustível fóssil, ou seja, atualmente os países querem se apartar, né, da dependência do petróleo. Quase todos querem buscar forma de se livrar do petróleo. Prova disso é que vejam só o nosso país quando, por exemplo, deram a informação pública de que o petróleo baixou e tal. Entramos numa crise terrível. Se nós adotássemos essa estratégia, não estaríamos nesta crise que nós entramos até agora, né? Até agora estamos nessa crise. Avança aí. Tudo bem, mas essa é uma estratégia que o nosso país deve pegar, com todos os membros possíveis. Bom, aqui, quanto à reutilização da plataforma, rapidamente, essa parte aqui é um pouquinho mais técnica, mas rapidamente queria dizer o seguinte: normalmente as plataformas offshore são instaladas para suportarem cargas de aproximadamente, de forma geral, de aproximadamente 33 mil toneladas. Ao passo que, depois que se remover o topside, ao se instalar uma torre eólica por cima dela, tranquilamente ela suportaria, visto que a mesma, ou seja, a torre eólica, normalmente pesam 18 mil toneladas. Claro, para isso é preciso que se faça algumas análises, que seja estática, modal, transiente. Essa parte é técnica, portanto, não gostaria de entrar a fundo. Está aqui, essas são as análises que tem que se ter em conta: a estática, modal, harmônica e a transiente, né? Avança. Bom, quanto à parte final, as vantagens, né? Se pode notar aqui que esse projeto de geração de energia eólica tem como vantagem, né, isso aí que é inesgotável, no caso, por causa do vento, não emite gases poluentes nem gera resíduos sólidos, ou resíduos no caso somente, diminui a emissão de efeito estufa, é uma fonte mais barata competindo com, no caso do petróleo. Avança. E quanto essa é uma vista que eu coloquei aqui para ter mais ideia do campo offshore eólico. Avança. Bom, quanto às desvantagens, são desvantagens, né? Mas, bom, são mínimas em comparação às vantagens. A primeira é que nem sempre o vento sopra quando a eletricidade é necessária, tornando difícil a interação de sua produção de programa de exploração. O impacto sonoro, ou seja, normalmente lugares onde essa instalação, ou seja, onde o campo, está perto
do ambiente humano, essas plataformas tendem a emitir um ruído de aproximadamente 43 decibéis, provocam um impacto visual considerável, né? Principalmente quando elas estão construídas a mais ou menos, 1 quilômetro ou menos. Se perde necessariamente a visão panorâmica do mar. O impacto sobre as aves, isso também seria uma desvantagem, visto que se o campo estiver situado num lugar onde é comum haver aves voando, isso poderia, de certa forma, ser algo negativo, já que chocaria, as hélices chocariam nas aves. Avança, por favor. Pronto, esse é o meu trabalho. Enfim. Agora abriremos para as considerações, por favor. Sim. 5 minutos. Parabéns pelo trabalho, né? Só queria fazer aqui a primeira consideração que eu deixei aqui anotado, é que você comentou aqui que um campo o petróleo acaba. Isso, como? Que quando o petróleo acaba, o petróleo não acaba num campo. Tá. Ele só se torna irrentável, né? Você explicou depois, eu entendi. Agora, é um trabalho pertinente, né? Só que também eu acredito que seja muito dispendioso, ele vale a pena. Aliás, a busca de energias novas é uma coisa que tem surgido cada vez mais, acredito eu. Mas, para alguns países, no caso de Angola, não tenho como falar do Brasil, porque nunca trabalhei no Brasil embarcado. Acredito eu que, primeiramente, a gente precisa se organizar mais. O nosso problema não parte somente porque o nosso PIB depende quase de 90% do petróleo. Eu acho que o nosso país não desenvolve nenhuma tecnologia, até onde eu sei, né? Então, isso é a primeira causa. Eu também não tinha conhecimento. Quando eu fui ler o teu trabalho, eu achei muito pertinente, tá? Pesquisei outros trabalhos, encontrei alguns, inclusive aqui no Brasil, né? Que acredito que você usou como fonte. É bom ouvir isso de você, foi top. Só na parte, quando você entregou o trabalho, você colocou aqui, né? Quis embelezar o trabalho, eu já tinha comentado contigo, né? Que era para colocar como um fundo, na verdade, porque a parte aqui onde você colocou essa rig, não dava para ver o que está escrito. Foi só isso que chamou a atenção. O resto, eu acho que é um trabalho de vital importância, ainda mais nos tempos de hoje, né? Temos aqui o professor que é da Total. A Total também prima muito por busca de energia eólica, né? É um trabalho a ser bem desenvolvido. Eu espero que você continue, né, se aprofundando na busca dessa... Se bem que não é um trabalho que você consegue fazer, por exemplo, um experimento, né? Você só trabalha com estatísticas. Está sendo montado aí, está resultando nisso e naquilo, mas não tem como você aprofundar mais. Eu acho que é um pouco limitado, né? Mas, parabéns. Ok, muito obrigado. Bom, eu gostaria... Já posso... Tem que terminar ou posso falar? Não, pode. Posso? Eu acho que eu fiquei na mesma condição que ele. Ele falou há bem pouco tempo de que ele ouviu acerca dessa atividade, assim, num dia... Eu também. Ou seja, eu acho que eu mandei o meu trabalho no último dia ou um dia antes. Foi assim, não, você tem que enviar já o trabalho. Eu peguei, escrevi rapidamente e enviei. Poderia ter embelezado mais, como disseste, mas infelizmente não deu. Agora, quanto, por exemplo, ao que disse sobre experimento, bom, eu, na verdade, não entendi experimento de quê? De análise... Desculpa, o teu mestrado é que é acadêmico ou profissional? Bom, é acadêmico. Acadêmico. Sim. Então, ele tende, né, a desenvolver... É lato sensu. Se bem que poderia também dizer profissional. Poderia dizer, é lato sensu. Aí eu fico... Não. Estrito sensu é que é. É. Tudo bem, depois falamos sobre esse assunto. Porque, tipo assim, a tendência, né, para quem está fazendo...
uma pesquisa, é apresentar resultados teus, entendeu? É tipo assim, o que eu consigo entender do teu trabalho é que são dados adquiridos. É tipo, você fez um levantamento e eu acho que ele é bem restrito para você. Você só tem que buscar esses dados mesmo e comentar, entendeu? Sim. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. O que eu fiz, ou seja, o objetivo desse trabalho é fazer um levantamento bibliográfico e, de certa forma, difundir a informação acerca disso. Pois é, tem toda a razão. Mas também tive que fazer várias análises usando vários... Ok, sim, está claro. Venceslau. Sou eu. Bom, primariamente deixa-me endereçar a Domingas. Da próxima vez, se calhar, temos que arranjar uma maneira de termos os trabalhos na sua totalidade, porque as pessoas acabam sendo penalizadas por essa não entrega. Não sei se é por culpa da organização ou por desarranjo e desorganização dos proponentes, mas acaba sendo um bocadinho penalizador vermos trabalhos que na apresentação têm uma certa qualidade, mas que o conteúdo que foi apresentado e que serviu de análise primária estarem um bocadinho vazios. E o seu trabalho, aliás, nós estivemos a conversar lá fora, enquadra-se um bocadinho nisso. Eu achei o seu tema bastante pertinente e eu achei pertinente por duas razões essenciais. O descomissionamento é claramente o tema da atualidade na indústria petrolífera. Okay? Seja ele de jaquetas, ou seja ele de FPSOs, ou de toda a estrutura submarina, é hoje um dos principais problemas. O problema é esse que ainda temos alguma dificuldade, inclusive, de compreender quais são os custos envolvidos. E já se diz que descomissionar um campo custa igual ou superior a montá-lo. Sim, okay? A segunda pertinência é exatamente esta conversão que você faz de um objeto descomissionado a quem é dado uma outra utilidade, e uma utilidade de alguma maneira nobre. Portanto, por aí você está de parabéns pela pertinência do trabalho. Eu também fiquei um bocadinho desiludido pela forma enxuta como foi apresentado o seu trabalho no papel. E deixa-me aqui dizer que eu sou um dos candidatos a receber o trabalho inteiro. Como você diz, quem quiser tê-lo que peça, eu gostaria de formalizar o meu pedido aqui. E com base nisso, você acabou deixando um vazio em toda a parte do desenvolvimento. Portanto, não houve aquela noção clara de um trabalho de investigação. Como você disse, foi levantamento de literatura. Pronto. Eu não gosto muito dos trabalhos de levantamento de literatura em mestrado. Acho que estes trabalhos têm que ser feitos por alunos do SENAC ou alunos um bocadinho do ensino médio. O mestrando tem que trabalhar naquilo que é científico primariamente e tem que trazer elemento novo naquilo que ele estuda. Porque ir para a internet e copiarmos está-se a tornar um hábito dos estudantes, só que depois é aí onde começamos a desenhar o nosso fracasso. Ok? Sim. Uma chamada de atenção muito particular na linguagem. Linguagem escrita, linguagem falada e gestual. Porque a dada altura, às vezes por emoção, nós temos gestos e temos falas que podem não se enquadrar com o contexto. Olha, avança aí, estenda as mãos. Você está a apresentar um trabalho e é preciso ter bastante cuidado com isso, porque isso depois pode servir nas avaliações futuras que lhe serão feitas. A última parte que eu achei que faltou no trabalho é uma análise da componente exatamente custo-benefício. Porque nós estamos a falar em descomissionar um sistema que você depois vai ter que avaliar a sua reutilização. Então era importante trazer o elemento custo nessa análise, okay? Ainda que de forma sucinta. Por outro lado, houve no trabalho, sobretudo na parte escrita, uma mistura de conceitos entre as regras da ANP e a sua aplicabilidade em Angola. Portanto, existe em muitos setores o chamado vazio de legislação. Então, quando você quer fazer a referência de uma legislação quanto à sua aplicabilidade num outro sítio, é preciso ter muito cuidado. Okay? Porque isso pode induzir a erro a pessoa que lê o documento. Quanto à sua apresentação, você é bastante didático,
muito boa apresentação. Você sabe banalizar ou socializar os conceitos. Eu creio que todo mundo, mesmo quem não está na área dos petróleos, compreendeu o que você queria dizer. Foi excelente e não há muito a dizer quanto a isso. Você conseguiu mostrar nas conclusões a aplicabilidade real do seu trabalho. Isso foi muito bom. Apenas uma chamada de atenção. O seu escopo de trabalho era a reutilização das jaquetas e não propriamente a produção da energia eólica. Então, a dada altura, a sua conclusão começou a focalizar muito na vantagem de se produzir energia eólica. Então, aí você tira o foco do escopo. Tirando isso, acho que teve um trabalho muito bom. Muito obrigado. Boa tarde, Venceslau. Parabéns pela exposição. Eu concordo inteiramente com o que o professor acabou de falar. Eu gostei muitíssimo da sua apresentação, altamente didático. Você expôs, como o professor falou, de forma altamente didática. Eu acho que todo mundo é capaz de entender qual é o objetivo que você faz e a relevância do trabalho. E eu não tenho nada a corrigir a esse respeito, né? Eu entendo também, né, como você explicou, né, e tem alguns probleminhas no texto, mas eu entendo, né, pelo prazo que foi feito. Então, eu resolvi, assim, na minha avaliação, dar maior peso na parte em benefício do expositor. Então, assim, a sua exposição foi muito boa, né? Só que no texto, né, só complementando, lá no finalzinho, entendo que foi, como você falou, você explicou muito bem que foi feito em último momento, né? Mas lá no final, na penúltima página, nas conclusões, você fala que, no caso da geração de energia eólica, você terá como vantagens, você lista as vantagens, como listou, mas você coloca também as desvantagens. Então, você misturou vantagens e desvantagens. Só algum pequeno cuidado no texto, mas, como eu disse, a exposição está muito boa e eu parabenizo por isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Posso falar? Posso falar algo? Ok. Professor, o professor Manuel. Bom, quanto à questão ou à parte técnica, na verdade não falei aqui, eu acho que o professor terá a oportunidade de ver na minha dissertação, que eu vou enviar para o senhor. E neste trabalho eu aproveitei uma parte, ou seja, peguei a plataforma que eu estou a analisar, né? No software, não sei se... Aproveitando já, né? Peguei o software denominado Cezanne, não sei se o professor tem ideia, sim, peguei o Cezanne, fiz a análise estrutural. Bom, em vez de estar aqui a falar sobre ele, por favor, entre em contato, eu faço questão de dar para verem tudo isso aí que o professor basicamente tocou. Mas, de toda forma, muito obrigado por ter mencionado.